cebolla, cochayuyo, fideo, fósforo, harina, salsa de tomate. Los alimentos son suministrados por la empresa distribuidora nacional. Consumir é viver. Quem não consome, morre. Mas algo pode ser feito no campo do consumo, além de só criticar o consumismo? Marx sabia bem que algo feito a partir do consumo podia influenciar o modo de produção como um todo. Afinal, para ele, produção é consumo e consumo é produção. Movimentos sociais pelo mundo criaram interessantes experiências nesse sentido, tais como a Secocessola na Venezuela, a Foodcop nos Estados Unidos e a Rede Livres, da qual fazemos parte no Brasil. A esquerda no poder do Estado, porém, poucas vezes pensou em como organizar a sociedade por meio do consumo, ou em criar macroestruturas de consumo coletivo. Peraí! Esquecemos da Revolução Chilena! Falaremos sobre as juntas de abastecimento e controle de preço que atuaram de forma autogestionária, alimentando mais da metade da população de Santiago durante a Revolução Chilena. Uma das maiores experiências da história nesse sentido, as JAP do Chile de Allende, e como ela pode nos esperar até hoje a sabotar o sistema, é o episódio do Vozes Livres dessa semana. Fala galera, hoje é dia de falar de uma das experiências mais interessantes no campo da autogestão, da transição ao socialismo que a gente já viu. Vamos falar das JAPs do Chile de Allende. Durante 1973, el boicot norteamericano y la fuerte oposición interna han creado el clima ideal para que gran parte de los comerciantes se ponga en contra del gobierno. Estos obtienen mayores beneficios con la venta ilegal de sus productos. Incluso el pequeño comerciante prefiere desviar sus alimentos al mercado negro. Para combatir este problema, en los barrios populares se crea el sistema de abastecimiento directo. Con el delegado al frente, formemos una cooperativa distribuidora de los propios pobladores. Dejemos al comerciante acéfalo, que de ahí es de donde sale la mercadería, tal como decía el compañero, que va a la feria, al mercado negro. Entonces, responsabilidad propia de nosotros mismos, unirlo con un delegado y formemos la cooperativa y la distribución completa de los verdaderos habitantes que hayamos aquí. Y la necesidad completa de un hogar, porque de eso se trata. Y por eso tenemos que luchar. Bom, todo mundo sabe, pelo menos boa parte de quem nos assiste deve saber, que o Chile teve um governo socialista que foi empossado junto com Salvador Allende. Ele até disse, de sua posse, falando que havia conquistado o governo, mas não o poder. A gente está falando aqui de 1970, o Allende foi mais precisamente empossado em novembro desse ano. Não é o nosso foco exatamente o governo do Allende, mas sim uma política muito interessante. As juntas de controle de abastecimento e preço, as JAP, são o tema central hoje do Livres. Essas juntas de abastecimento e controle de preços, elas eram coletivas, cooperativas, autogestionárias, mas também estruturadas a partir do Estado. Como vocês sabem, o governo do Allende tinha uma forte pegada de autogestão, algo que a gente pode chamar aqui no Brasil e chama há muito tempo de economia solidária. Claro que com outra pegada, organizada de outras formas, mas a gente está falando aqui de socialismo autogestionário. Era um governo que não se preocupava só em criar poder, mas entregar poder. Acho que isso é muito interessante para uma filosofia de Estado de esquerda, por que não? Quando o governo foi aceleradamente, acelerando ainda mais a revolução, foi conseguindo construir a reforma agrária, que aliás foi uma das mais rápidas da história, se não a mais rápida da história em proporção, e também acelerou a reforma urbana, vários setores ficaram cabreiros. A burguesia começou a se organizar para poder sabotar o governo. Claro que tinha dilemas ali, tinha setores do movimento social que queria acelerar o que já estava acelerado. Tudo isso também contribuiu para, em determinados momentos, o governo não ter uma tática unitária. Mas, independente disso, a burguesia se organizou muito bem para poder sabotar aquele processo. Então, principalmente a partir de 1972, a gente viu várias gôndolas vazias, um desabastecimento artificial sendo criado. A gente viu filas gigantes para simplesmente comprar coisas simples para o dia a dia das pessoas. E essas filas começaram a marcar negativamente o governo. Algo, portanto, precisava ser feito. Já tinha iniciativas de juntas de distribuição mais
orgânicas mesmo, cooperativas. Não que isso não tenha sido feito junto de partidos, claro que os partidos estavam lá no meio, mas já desde 1971, movimentos, organizações dos partidos populares estavam criando essas juntas, tá? Só que ela foi incorporada a uma estratégia de abastecimento a partir do Estado somente em 1972, mostrando uma simbiose, uma coisa muito interessante da Revolução Chilena aí, no momento já avançado do capitalismo, né? Nos anos 70, uma simbiose entre Estado e sociedade, o Estado entregando poder para a população. Foi assim que a DIRINCO, a Direção da Indústria e Comércio, em 1972, criou as JAP, com o devido propósito, abre aspas. As juntas de abastecimento e controle de preços devem ser entendidas como grupos de trabalhadores que se esforçam para melhorar as condições de vida da população em cada unidade de bairro, de preferência buscando o abastecimento adequado, garantindo o controle efetivo de preços, combatendo a especulação e os monopólios, promovendo o melhor aproveitamento dos meios de subsistência da população e, de modo geral, cooperando com todas as funções da Diretoria de Indústria e Comércio. Essa foi a Resolução 112 da DIRINCO. E outro órgão dentro desse órgão aí, a DINAC, a Distribuidora Nacional de Insumos Agrícolas, entrou em ação. Ela era a única distribuidora nas mãos do governo. Então, 70% da distribuição de alimentos e de mercadorias em geral da sociedade estava na mão da iniciativa privada, ou seja, opositores do regime. A DINAC foi essencial para conectar a produção às juntas e daí para ter uma distribuição nos bairros desses alimentos tão importantes para os moradores não só de Santiago, mas de todo o Chile. Compañera, dígame una cosa, ¿están contentas con la cuestión del abastecimiento directo? Como funcionava na prática, então, galera? Novamente, é preciso entender as JAP como criação de poder, entrega de poder, autogestão acontecendo a partir da sociedade. Não tinha patrão ou a figura do comerciante nas JAP. Os vizinhos se organizavam através de comitês, eles elegiam seus representantes que coordenavam as JAPs e, a partir disso, eles organizavam as mercadorias, os estoques também. Os próprios cooperadores, digamos assim, localmente distribuíam com caminhões alugados toda essa produção que vinha do campo e redistribuíam mesmo nos bairros da cidade e nas várias JAPs que se espalharam rapidamente pelo Chile. Vocês podem ver aí na tela um exemplo de canastra familiar, aí, uma fonte de um trabalho que a gente pesquisou por aqui. Então, esses comitês autogestionários, eles que eram eleitos nos bairros, conseguiam eleger coletivamente quais eram as prioridades alimentares e também eleger a prioridade de distribuição, criando cestas equitativas com as coisas mais necessárias para os trabalhadores. Então, isso permitia atacar vários problemas daquele processo da Revolução, desde o controle de preços, combater a inflação, inclusive criar um tipo de abastecimento democrático feito junto da comunidade. Recibe un cuarto de té y medio de tallarín y 1 kilo de arroz y 5 kilos de açúcar. A cronologia é muito interessante, pessoal. Na nossa pesquisa a gente acabou levantando. Olha só a difusão dessa experiência. Se em abril elas haviam sido criadas ali de 1972, já em maio já havia cerca de 500 JAPs pelo território. Em meados do mesmo ano já tinha mais de 1.000, galera. Em 73, as JAPs já alimentavam cerca ali de 300 mil famílias só em Santiago. Isso é mais que metade da população da cidade. Estima-se em um número mais ou menos de 2.473 os entrepostos de JAPs espalhados por todo o Chile, principalmente da zona central, mas dezenas, centenas deles para fora da grande Santiago. Para vocês terem noção, a gente pesquisou por aqui, tem cerca de 1.000 Carrefour pelo Brasil. O Brasil muito maior. Pensa no nível massivo de organização política, social e de transição para o socialismo que isso aqui representava. Qual que era o papel ideológico e organizativo? Bom, já falei, né? Controlar democraticamente e coletivamente os preços. Isso serviu muito para mitigar o desabastecimento, mas também para criar várias lideranças e para colocar no protagonismo coletivo, é claro, pessoas que geralmente sempre são excluídas do capitalismo. Então, vários coordenadores de JAPs eram, no final, entre aspas,
donas de casa. A gente está falando aqui de um feminismo de classe muito forte. Na Revolução Chilena também, as mulheres tiveram um papel essencial. As JAPs, como vocês estão vendo aí na foto, chegavam inclusive a fechar estabelecimentos que comprovadamente especulavam, criando um mercado paralelo. Então, como a sabotagem ela era artificialmente feita, muitos comerciantes, de propósito, não forneciam mais gêneros alimentícios, o que fazia com que a inflação explodisse. Tudo piorou, porém, a partir de 9 de outubro, com uma greve patronal que durou até 2 de novembro de 1972, um momento dramático onde o desabastecimento se acelerou e as JAPs se difundiram. O nível de avanço ideológico foi tão grande que os próprios produtores, os agricultores, começaram a eles mesmos pegar no volante e levar sua produção para a cidade, para que o desabastecimento artificial parasse ou fosse mitigado. A partir daí, junto com os agricultores, a DINAC, os trabalhadores seguiam redistribuindo quantidades cada vez menores de alimentos, mas sempre de forma democrática e equitativa. Então, o que antes era 1 quilo de arroz para uma família, virava meio quilo, mas sempre distribuídos de forma igualmente democrática entre todas as pessoas da comunidade. Para a gente chegar agora no final e ter uma dimensão de qual foi a importância, qual foi o peso disso tudo. Se a gente for pensar no governo Allende como um todo, tomando o golpe em setembro de 1973, a gente teve ao todo 18 meses sem as JAP e 16 meses com as JAP. Aí vocês vão ver um monte de falcatrua na internet falando de que, na verdade, o governo estava tomando a produção dos comerciantes e que o governo estava estatizando tudo, etc e tal. Na verdade, as JAPs foram uma reação ao desabastecimento. E talvez esteja aí um dos grandes problemas e virtudes delas. Se por um lado as JAPs conseguiram mitigar o impacto do desabastecimento, a gente pode ao mesmo tempo refletir. Porque isso não foi tentado antes e desde o começo. Quase todo o processo socialista no sul do mundo acaba em ou passa por um processo de desabastecimento e sabotagem. Os governos precisam pensar nos sistemas autogestionários e solidários e cooperativos desde já para se proteger desse tipo de sabotagem. Vejam aí na tela esse tweet aí totalmente desonesto e mentiroso, né? Esse tal de Patrício falando que no tempo da Unidade Popular as juntas limitavam o que você podia comprar, quando na verdade as juntas eram justamente uma forma de driblar o desabastecimento criado artificialmente pela burguesia. Olha que doideira, cara, e como que a história, se você não se atentar a ela, você pode ser pego por fake news. Unámoslo todos los pobladores, pasaje por pasaje, formemos una cooperativa y dejemos al comerciante afuera. Conclusão e reflexão. O Marx já dizia, galera. Ele lá nos Grundrisse afirmava: consumo é imediatamente produção, produção é imediatamente consumo. Para a gente criar outro tipo de produção, é preciso criar outro tipo de consumo. Toda vez que se consome algo, se cria uma necessidade de uma nova produção. Logo, se a gente tiver outros fins no nosso consumo, outras formas de produção podem ser feitas. O Chile de Allende poderia estar arrumando para outro tipo de produção e outro tipo de consumo. Até hoje, como eu disse, a gente disse aí na introdução, nós temos movimentos que fazem coisas do tipo, mas as experiências de governo não foram muito à frente nessas coisas. Foodcop, lá nos Estados Unidos, em Nova York, tem 17 mil consumidores cooperados. A Secocessola tem mais de 30 da última vez que eu vi, tá? O Livres tem algumas centenas aqui na Baixada. Chegamos numa rede para mais de 1.500 pessoas em São Paulo como um todo. Então, isso nos permite perguntar o que seria o dito socialismo de mercado, por exemplo. Todas essas redes, elas têm um sistema de mercado, sim, mas restrito por vários preceitos éticos de solidariedade. Então não se pode comercializar de qualquer coisa ou de qualquer jeito. E principalmente a comercialização e o trabalho dentro da economia solidária não é uma entrada no mercado de trabalho, mas uma saída. Então, ao invés da gente pensar em desmercantilizar apenas o consumo, a gente tem que pensar também em não apenas estatizá-lo, e sim criar um modelo de mercado autogestionário, sim. Diminuir o assalariamento, porque todos esses sistemas, a gente não fala mais de salário, mas sim de retirada. O cooperativismo é muito importante nesse sentido. E é o crescimento da autogestão. O assalariamento, necessariamente,
está trazendo o contexto da mais-valia, uma grande exploração. Mas aí fica a pergunta, galera, por que será que a gente não conseguiu evoluir nesse sentido? Fomos capazes de criar sindicatos, organizar o trabalho, mas o consumo, pelo menos aqui no Brasil, passou ao largo, enquanto cooperativas de consumo têm alguma relevância em vários países. Limite do imaginário? Sei lá, comenta aí. Se você acha que foi um bando de besteira também, comenta aí também. E se você curtiu, por favor, compartilha. Seja generoso como as Japes eram. EcoSalve, até a próxima.